Oi gente, tudo bem? Mais uma aula aqui no canal para vocês. A gente vai falar agora sobre tecido conjuntivo adiposo. A gente já começou a falar aqui sobre tecido conjuntivo, tem uma aula introdutória de tecido conjuntivo, que eu falo da matriz celular, das principais células que compõem o tecido conjuntivo, suas funções e tipos. Aí também já falamos do tecido conjuntivo propriamente dito, e agora vamos falar do tecido conjuntivo adiposo. Então, quem ainda não viu essas aulas, dê uma olhadinha lá nessas aulas, tá? Que é muito importante. Então, meu nome é Danúbia, sou professora de Biologia e espero ajudar vocês, tá bom? Bom, tecido conjuntivo adiposo, ele é um tipo de tecido conjuntivo especial que vai se caracterizar por armazenar gordura, tá? Em células especializadas. Essas células são chamadas de adipócitos. Então, esse tecido é a maior reserva de energia do organismo, na forma de triglicerídeos, tá bom? Então, esses adipócitos, eles são células, como outras qualquer de célula eucarionte, que vai apresentar a membrana plasmática, né, núcleo e as organelas. Aí, a característica que a gente vê e observa nele é o seguinte: aqui é uma célula, ou um adipócito, tá? Aqui, isso aqui amarelinho, é tudo que a gente está representando, é a gordura. E o núcleo, ó, tá arrastado para o canto. Nessa estrutura aqui, a gente consegue observar melhor a membrana. Aqui é a parte, esse reservatório de gordura. O núcleo, tá? As organelas. Então, a gordura ocupa quase toda a célula e o núcleo e as organelas, o citoplasma, ele fica no cantinho, tá? Isso acontece porque a maior parte do citoplasma, ela é formada de quê? De água. E água não se mistura com gordura. Então, a gordura meio que desloca isso aqui para o canto, tá? Para a periferia da célula. Esses adipócitos, eles são formados mais ou menos por volta do 5º mês, até os primeiros anos da infância. Então, o indivíduo adulto, ele já tem o seu tecido, né, adiposo formado, desenvolvido, maduro. Com exceção de uma célula ou outra que pode não ter desenvolvido naquela época, né, um pré-adipócito que venha a se desenvolver. Mas a grande parte do tecido adiposo já está desenvolvida. Então, o que é que vai acontecer? Na fase adulta, ele só pode vir aumentar de volume, aumentar o volume de gordura que está sendo armazenado, tá? Então, não é que você vai formar novos adipócitos. Então, o que a gente se alimenta lá nos nossos primeiros anos de infância é que vai dar origem a acumular aí os nossos, vai dar origem às nossas células adiposas, formar o nosso tecido adiposo, tá bom? Então, quando a gente está adulto, isso aí só tende a aumentar o volume. Outra coisa interessante é que essa gordura, esses triglicerídeos que são armazenados, eles não vão ser gastos imediatamente, eles vão ficar lá, certo? Formando nossa reserva, nosso tecido, nossa gordura ali localizada, tá? Esse aqui é um tipo de gordura que fica localizada na célula do adipócito. Ele vai ficar lá armazenado e utilizado aos poucos, quando o organismo necessitar. Então, o que eu comi, por exemplo, né, lá, me arrependo, né, na minha adolescência, que não deveria, que acumulou lá ainda gordura em excesso, posso ainda estar com ele, nem ter gasto ainda, certo? Então, é muito importante essa reserva energética para o organismo, porém, é muito importante também a gente ter um cuidado aí na alimentação desde cedo. Bom, o tecido adiposo, ele vai se originar de células mesenquimáticas indiferenciadas. Então, essas células, elas vão acumular triglicerídeos em forma de gotas, que vão poder fundir-se com o passar do tempo. Aí, quando necessário, vai ocorrer a quebra, né? Quando o organismo precisar dessa reserva energética, ocorre a quebra dessas moléculas de triglicerídeos, liberando aí ácidos graxos e glicerol, tá? E essas células, elas vão se diferenciando, né? No início aí da formação dos primeiros anos, como eu falei, e depois elas não se dividem mais, tá? Na fase adulta já não ocorre isso. Então, esse tecido, aqui é o tecido, tá? Adiposo, tá vendo? São células bem cheinhas. Imagina assim, como se fossem plásticos bolhas, certo? Um tecido de plástico bolha que a gente tem ali. E a bolinha é cheia de gordura,
certo? Essa bolinha pode aumentar, dependendo, né, da quantidade de gordura que a gente não gasta, que a gente só aumenta de volume, né, e fica lá sendo armazenado, ou diminuir. Quando a gente emagrece, essa bolinha murcha, certo? Mas ela não desaparece. Ela, se você começar, por isso que esse é o problema das dietas, né, você se manter naquela dieta, porque você está acostumado a uma determinada alimentação. Se você não ter essa reeducação da sua alimentação, fazer essas dietas malucas aí, que só emagrece rapidamente, mas depois você ainda não controlou a sua base alimentar, né, a sua alimentação, não regulou isso aí você tende a voltar a comer o que gostava antes. Aí o que é que acontece? A bolinha, né, o tecido adiposo, ele murcha quando você emagrece, mas ele não desaparece. Então, quando você volta a comer, ele vai incha de novo. Aí fica naquele efeito sanfona, né? Isso aí, o tecido conjuntivo que está abaixo pode formar as cicatrizações que a gente viu, que são as estrias. E também essas alternâncias, né? De bolinha murcha, bolinha cheia, pode formar, né, o que a gente também pode chamar de celulite. Então, a única maneira que tem aí é uma maneira até um pouco perigosa, porque a melhor coisa a melhor maneira de você tentar regular esse tecido, o excesso, é atividade física e uma boa alimentação. Mas tem uns processos mais severos aí que seriam a lipoaspiração. Porém, gente, a lipo ela é um pouco mais arriscada, né? Porque esse tecido é altamente vascularizado. Então tem vasos sanguíneos ali. Então ela passa ali retirando o tecido adiposo, os adipócitos, mas pode também mexer nesses vasos. Então você correr risco. Então, a melhor forma é uma atividade física, né? Uma atividade física e uma boa alimentação, tá bom? Não ir para uma coisa mais severa, como seria um lipo. Bom, então, voltando, ele é um tecido vascularizado, né? Tem muitos vasos sanguíneos aqui, certo? Rico em fibras e pouca matriz extracelular. Também, ele é bastante inervado. Então, digamos, se a gente der um beliscão assim na nossa barriga, a gente sente a dorzinha, porque ele tem nervos ali, altamente inervado, tá? Tecido adiposo dos mamíferos, ele pode ser classificado como tecido adiposo comum ou amarelo, unilocular, ou tecido adiposo pardo ou multiocular. Então, eu vou falar de cada um aqui, tá? Tecido comum ou amarelo ou unilocular, tá? Ele possui células grandes, como tá aqui, que quando desenvolvidas apresentam apenas uma gota grande de gordura, a qual vai ocupar todo esse espaço aqui, tá? Quase todo o espaço da célula. Os adipócitos desse tecido, eles podem aumentar seu tamanho conforme acumulam gordura, então ele aumenta só o volume dele. Apresentam uma cor que varia entre branco e amarelo, estando essa coloração relacionada com a concentração de carotenos, pigmentos, tá? Dissolvidos nessas gorduras presentes na célula. Então, fibras de colágenos também saem, garantem aí a sustentação desses adipócitos, possui terminações nervosas, paredes de vasos sanguíneos, certo? Bem vascularizado e inervado. É o tecido, né, que fica localizado lá no nosso buchinho, né, no glúteo. A mulher tem mais tendência a armazenar gordura nas nádegas, né, no glúteo, nos braços, embaixo dos braços. Horrível, né? Eu mesma não gosto, mas fazer o que, né? E o homem é mais na barriga. Bom, o acúmulo desse tecido adiposo unilocular em determinadas regiões está relacionado à dieta, né? A dieta do indivíduo e à idade do indivíduo, né? Quanto mais velho a gente fica, mais difícil da gente perder, né? O que eu digo, esse excesso de gordura. Enfim, no indivíduo adulto, praticamente todo o tecido adiposo
é do tipo unilocular, desse tipo aqui, ó, muita gordura aqui, citoplasma afastadinho. Isso aqui é uma foto do tecido. Aí ele apresenta uma série de funções aí, cuja principal é a reserva de energia, sustentação de órgãos, né, internos, a atuação como isolante térmico, ele protege também os órgãos, tá? Então, quando a gordura que a gente tem alojada aqui, ela protege os nossos órgãos internos também contra impactos, choques mecânicos, tá? E também aí controla também, atua como controle da temperatura. Secreta substâncias como a leptina, que é um hormônio que atua na regulação de ingestão de alimentos e no acúmulo de tecido adiposo no organismo. Distúrbios nesse hormônio aqui faz com que a pessoa, por exemplo, tende a não ter saciação na alimentação, ela come compulsivamente. Aí tem que ir ao médico, né, para ver a situação aí, para ver se tem como tratar, né? Tratamento para regular essa alimentação. Bom, tecido adiposo pardo ou multilocular. Esse tecido aqui, ele é muito abrangente em filhotes de mamíferos, né? Como no nosso caso, no recém-nascido, ele tem muito do tecido pardo multilocular, certo? E mamíferos que hibernam, né? Mamíferos adultos que hibernam, porque eles precisam daquela reserva de gordura, eles passam muito tempo dormindo, né? Aquele período dormindo, então eles precisam de reserva energética, certo? Então ele apresenta uma coloração parda devido à grande quantidade de mitocôndrias ricas em citocromos, tá? Que vai conferir essa cor meio avermelhada. E vasos presentes também nesse tecido. As células são menores que o outro unilocular, como é o caso aqui, ó. E apresenta uma forma poligonal, né? Tem várias gotículas, certo? Presente nele. Isso aqui é uma célula. Aqui são várias gotículas. Em vez de preencher todo o espaço, tem uma gotinha aqui, uma gotinha ali. Isso tudinho aqui é mitocôndria. Essas mitocôndrias, gente, elas apresentam, certo? Uma proteína, a termogenina, que é responsável aí por produzir, né, calor, certo? Produzir calor. Por isso que mamíferos que hibernam tem grande quantidade disso também, porque ele passa muito tempo ali, né, no frio, naqueles ambientes que precisam de gerar energia. Então, esse tecido apresenta poucas regiões, tá? Unilocular, e é encontrado praticamente todo o corpo, certo? Então, ele é rico, essas mitocôndrias tem essa proteína termogenina que vai gerar aí calor, tá? Funções, então, para a gente concluir, vamos ver as funções do tecido adiposo. Reserva energética, né, do nosso corpo, que está lá armazenado em forma de triglicerídeo, que vão ser quebrados. Esses triglicerídeos, quando a gente precisa de nutriente, ele é quebrado para formar ácidos graxos, para formar energia para a gente necessária para o nosso organismo. Proteção contra choques mecânicos, né? A gordura lá está protegendo os nossos órgãos contra os choques mecânicos. Senão, imagina, qualquer pancadinha aqui já poderia, né, machucar os nossos órgãos. Atuação como isolante térmico, né? Que ele produz energia, gera calor. Sustentação dos órgãos internos. Secreção de substâncias, como é o caso da leptina. E preenchimento aí de espaços entre os tecidos, tá? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou entre em contato comigo, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!